Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da oitava da Páscoa e para compreender o que é a oitava da Páscoa, nós temos que considerar o domingo de Páscoa como um único dia até o sábado. Então, por isso dizemos oitava de Páscoa. Todos esses dias é como se fosse um único dia. Dia 24 de abril. Hoje a família Capuchinha celebra o seu protomarte, São Fidélis de Sigmaringa. Ele era alemão e viveu de 1577 e foi martirizado em 1622 e é o protomarte da Ordem Franciscana Capuchinha. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos regressaram para Jerusalém e contaram aos 11 tudo o que tinha acontecido pelo caminho e como eles reconheceram ao Senhor enquanto partia o pão. E enquanto eles contavam, eis que Jesus se manifestou para eles, dizendo: "A paz esteja convosco." Eles ficaram com muito medo e assustados, porque pensavam que estavam vendo um fantasma. Então Jesus disse: "A paz esteja convosco. Não tenhais medo. Vede meus pés e minhas mãos. Vede que eu tenho carne e que um fantasma não tem carne. E não se pode tocar um fantasma como vocês podem me tocar." Mas os discípulos estavam muito felizes e eufóricos e eles não acreditavam. Então Jesus disse: "Por acaso tendes algo para comer?" Eles ofereceram um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu na frente deles e disse: "Tocai a minha mão e veja, um fantasma não come." E a partir daquele momento, Jesus disse: "Não tenham medo." E começou a contar a eles tudo o que deveria acontecer ao Cristo de Deus, que estava prescrito por Moisés, pelos profetas e também nos Salmos. E Jesus então abriu a inteligência deles, para que eles pudessem compreender as Escrituras, que o Cristo de Deus deveria sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que depois eles deveriam partir para todas as nações, para proclamar a graça e a misericórdia do Senhor, convidando a todos à conversão e ao perdão dos pecados. E eles seriam testemunhas de tudo isto. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos continuando a nossa peregrinação por esse tempo chamado Oitava de Páscoa. E uma das características deste tempo é a apresentação dos evangelhos da manifestação de Jesus, da manifestação do ressuscitado. Aqui, então, novamente, a liturgia quer fazer com que eu e você possamos compreender os mistérios de Deus. Mas para isso faz-se necessário também que Jesus abra as nossas inteligências, para que a gente possa compreender as Escrituras. A primeira leitura de hoje, ainda do livro dos Atos dos Apóstolos, é justamente o cumprimento da profecia de Jesus. "E vocês serão as minhas testemunhas em todo o mundo, começando de Jerusalém. E será oferecido a todos, então, a graça, a conversão e o perdão dos pecados em nome de Jesus." Os discípulos deveriam partir para proclamar esta profecia. Mas é interessante que antes disso, eles tiveram que vivenciar um dilema. Um dilema que até hoje os cristãos ainda vivem, que o evangelho de hoje procura retratar muito bem. Um tempo pré-pascal, um tempo pós-pascal. Uma religiosidade pré-pascal, aquela onde os discípulos de Emaús estão retornando, escandalizados, entristecidos, murmurando pelo caminho, porque eles estão regressando para a vida antiga deles. Eles tinham construído uma religião utilitarista, tão só para a satisfação de necessidades imediatas. Eles conheciam Jesus, viveram com ele, comeram com ele, rezaram com ele, formaram uma ideia sobre ele, um profeta poderoso,
em palavras e obras diante de Deus e dos homens. E nós esperávamos que ele fora ser o libertador de Israel e nada disso aconteceu. Eles estão voltando decepcionados, como muitos homens e mulheres também voltam para suas casas decepcionados com Jesus, porque ele não realizou o que eles queriam. Não realizou as expectativas que eles esperavam. Assim deixam de rezar, se afastam das comunidades cristãs, abandonam o caminho, porque também ficam decepcionados com Jesus. Eles pensavam que ele fosse um profeta poderoso em obras e palavras e o realizador das profecias, mas nada disso aconteceu, de modo que essa murmuração, tristeza, fez com que eles não reconhecessem Jesus quando ele se aproximou. Mesmo que durante a caminhada os corações deles ardiam, porque Jesus estava presente, seus corações ardiam enquanto ele falava. Mesmo assim era pouco, não era emoção, a fé não é somente emoção. Agora, o segundo momento está aqui. Eles entraram na casa com Jesus, Jesus tomou o pão, abençoou e os seus olhos se abriram e eles reconheceram o Senhor ao partir do pão. Aqui está o segundo momento, o pós-pascal, onde seus olhos se abriram. Eles compreenderam o mistério de Jesus de Nazaré e ali não teve cansaço, não teve noite, não teve nada disso, porque imediatamente eles regressaram à caminhada para Jerusalém. Imediatamente, e contaram tudo o que tinha acontecido, que é o evangelho de hoje. A experiência pós-pascal deles. Os olhos se abriram, eles reconheceram Jesus, agora eles estão reunidos com as portas fechadas. Ainda as portas estão fechadas, por medo dos judeus. Ainda o medo da insegurança, ainda o medo que aprisiona. E é justamente nesse ambiente que Jesus vai aparecer enquanto eles estão testemunhando. Enquanto eles estão falando do que eles viram e ouviram, Jesus se manifesta dizendo: a paz esteja convosco. O ressuscitado aparece dizendo 2 vezes: a paz esteja convosco e não tenham medo. Mas mesmo assim, eles estavam tão felizes e eufóricos que não conseguiram acreditar, porque eles pensaram que era um fantasma. Jesus teve que convencer o coração deles de novo. Jesus teve que convencer a racionalidade deles novamente, tocar as feridas, presenciar Jesus comendo algo e ver que um fantasma não tem carne e nem come. Após tudo isso, então, Jesus agora vai ensinar a eles novamente as Escrituras, Moisés, os Salmos, os profetas. Mas para que eles pudessem compreender, Jesus vai abrir a inteligência. Aqui está o segredo. É que às vezes eu conheço muito Bíblia, muito doutrina da igreja, mas não tenho a consciência iluminada pelo Espírito. Minha consciência não foi iluminada pelo Espírito. Minha inteligência não foi iluminada pelo Espírito. E assim, então, eu vivo sentado nos bancos da igreja, eu vivo realizando as minhas novenas, eu vivo participando das tradições, dos ritos, mas ainda mergulhado numa experiência pré-pascal. Jesus é somente um profeta poderoso em obras e palavras, mas não é o Senhor. Porque meus olhos não se abriram, minha inteligência não fora iluminada por Ele. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, peçamos hoje ao Senhor que abra os nossos olhos, que ilumine também a nossa inteligência e supliquemos a Ele que nos ensine a compreender os mistérios das Sagradas Escrituras, que vai dizer para nós que o Cristo de Deus deveria sofrer, morrer e ressuscitar ao 3º dia. E que em seu nome nós também somos testemunhas dele. E devemos ser testemunhas para comunicar aquilo que vimos e ouvimos. E não somente na experiência pré-pascal, de informações que recebemos sobre Jesus, de coisas secundárias, superficiais que sabemos sobre Jesus. É necessário que Ele ilumine a nossa inteligência. É necessário que Ele próprio nos forme, nos capacite, porque eles serão formados pelo próprio Deus. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a vencermos os desafios da fé, porque a fé é uma grande aventura. Ela não é linear, ela é ondular. Uma época está alta, outra época está baixa, uma época com convicção, outra época mais enfraquecida, mas é o Senhor que caminha conosco neste caminho, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Fidélis de Sigmaringa, roga por nós. Paz e bem.